Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença na nossa meditação. E hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras referentes à respiração e elevação. Já tivemos o Nick, já tivemos o João, e hoje, agradecendo ter aceito o convite, muito obrigado, teremos Marcelo Brito, que vai nos falar sobre respiração. Marcelo, agora quem passa a palavra sou eu para você. Obrigada. Muito obrigado, todos estão me ouvindo? Sim. Perfeito. É uma honra receber essa palavra de você, Marli, viu? Já começo te agradecendo, devolvendo o agradecimento, porque essa oportunidade para mim é fantástica. Eu trabalho com fotografia e estou migrando para essa área de respiração e yoga. Então, é uma oportunidade de falar sobre esse assunto que para mim é tão interessante e eu quero aprofundar cada vez mais, né? Além disso, a Marli é minha madrinha, meio mãe, e fez aniversário essa semana, então eu recebo esse presente por ela e não tem como não agradecer por todo esse carinho desde a minha infância, viu? E sinto que é uma oportunidade muito especial. Eu agradeço também à Fundação Avatar pela oportunidade, por ter abraçado a ideia da gente falar desse assunto tão importante. E já está rodando os 20 minutos, Marli? Já, mas vai, segue. Tá. É o seguinte, gente, eu mandei um PDF da apresentação que eu vou fazer e esse PDF eu acho que vai acabar muito extenso. Eu vou tentar ser o mais breve possível para tentar pegar todo o conteúdo, porque eu acho importante a gente ter esse fundamento teórico bem aprofundado antes da gente ir para uma prática. É, e na próxima apresentação que eu próxima palestra que eu for apresentar aqui para vocês, eu quero focar mais na parte prática. Então, espero que esse conteúdo consiga tocar o coração de vocês, entrar na mente de vocês, para que nesse tempo, até a nossa próxima palestra, vá exercitando, né? E trabalhando tudo isso que a gente vai falar aqui. A Audileia fez uma meditação maravilhosa para a gente começar com o pé direito, né? E uma narração perfeita, entonação perfeita. E é muito interessante que na hora de fazer a respiração, no final, ela inspira e solta o ar fazendo o som do Om, né? Que é um som que a gente usa muito nas práticas de yoga, dito som do universo. E eu gosto de fazer uma associação que eu li uma vez sobre o Om com o Amém, pela vibração, né? Om, Amém. Eles causam essa vibração, eles têm essa entonação mais grave, e essa vibração ela estimula o nosso nervo vago, que comunica com todos os nossos órgãos internos. Então é poderoso soltar o ar, fazendo essa vibração com o som do Om. Então vamos lá para o conteúdo. Eu sou Marcelo, então, como eu falei, eu sou fotógrafo, mas estou fazendo essa transição para trabalhar com yoga e respiração. É, eu tenho doença de Lyme, que é uma doença transmitida pelo carrapato. Provavelmente desde a da infância cresci com isso. E ao mesmo tempo que é um problema, isso também é uma oportunidade. A doença de Lyme é um assunto extenso, cabe até outra palestra, mas ele é fundamento porque o yoga, para mim, salvou minha vida e porque a respiração é junto disso, né? E porque o yoga é tão fundamental para mim desde sempre. E sempre que eu sinto que alguma coisa tá saindo do lugar, tá saindo do eixo, é ao yoga que eu recorro, consequentemente a respiração, e assim eu consigo equilíbrio, consigo me fortalecer e assim por diante, tá? Agora vamos ao conteúdo. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do PDF, todo mundo conseguindo ver? Estão Sim, conseguindo? sim, sim, Marcelo. Tá. Então vamos lá para o Só um tema da. instantinho, por gentileza.
Era bom que Marli e Ana Luísa fechassem o vídeo para ficar só a imagem de Marcelo, tá bom? Pode seguir, Marcelo. Obrigado. Então a gente começa com o tema, né, que é o poder da respiração, que é um poder incrível que a gente vai falar um pouco mais sobre aqui. E essa imagem de fundo, eu acho que ela representa um pouco do que a respiração é capaz de fazer, fazendo analogia ao céu e às nuvens. Em um céu quando ele está tempestuoso, quando ele está agitado, quando ele está cinzento, né? E associando a esse céu cinzento, turbulento, com os nossos pensamentos e o nosso fluxo de pensamento. A partir do momento que a gente vai equilibrando a respiração, a gente consegue limpar esse céu, deixar ele límpido, azul e claro, né? E, consequentemente, o fluxo de pensamento diminui e a gente fica mais tranquilo. E esse é um poder que a gente consegue atingir através da respiração, que deixa a gente num ponto ideal, quando a gente entra em sintonia com a nossa respiração, para fazer uma meditação como a gente fez agora há pouco, de uma forma ainda mais profunda. É, é o tesouro escondido literalmente debaixo do nosso nariz, né? E é o poder da respiração que a gente vai tratar aqui. Eu começo fazendo uma analogia do foco com a respiração. Uma das coisas mais importantes numa prática de yoga é o foco ou a atenção em um ponto específico. O trabalho do. Opa, só um minutinho. O trabalho do foco atencional permite ao praticante evoluir no autocontrole, autoconhecimento e aprofundar a relação com o próprio corpo de maneira mais profunda e sensível. Usa-se o termo corpo sutil para sensações internas que muitas vezes a gente nem percebe no dia a dia, mas estão lá, sempre presentes. O batimento cardíaco, o fluxo do sangue nas veias, a dor em um músculo, entre outras sensações proporcionadas pela propriocepção. A propriocepção são os sentidos internos do corpo, a capacidade que temos de sentir da pele para dentro. Além de ditar o limite da prática, quando a gente sente alguma dor, a propriocepção também nos dá esse limite e a gente consegue perceber quando a gente está passando um pouco do ponto ou forçando alguma parte do corpo. A atenção e o foco são poderes extraordinários que também cabem em mais uma palestra, né? E que permitem que essas sensações sejam realçadas quando a gente dá essa atenção. Além disso, quem consegue concentrar em um objetivo está muito mais perto de conquistar esse objetivo do que quem está sempre disperso. É assim que a gente aprende e assimila também um conhecimento, através do foco e da atenção. E através do foco e da atenção que vocês estão me dando agora, durante essa palestra, e que eu falo sobre a respiração, é que a gente vai absorver tudo isso que a gente está falando, levar para o dia a dia e poder refletir sobre isso, né? É, Então é assim que a gente assimila o conhecimento. Com atenção plena, a gente atinge a alta performance. E é aí que entra a respiração e o poder de estimular a concentração para também equilibrar os sentimentos e os nossos sentidos. Então, quando a gente dá atenção e foco ao ato de respirar, a respiração muda um pouco. A gente começa a tocar em uma parte autônoma do nosso corpo e, consequentemente, a gente pode tocar nos nossos sentimentos e nas nossas sensações, tá? A respiração com foco e atenção. Então, há duas formas da gente respirar. Uma é autônoma e totalmente involuntária, que é o que a gente está fazendo o tempo todo, enquanto eu estou conversando com vocês estão me assistindo, ou a gente está fazendo alguma atividade do dia a dia. A gente tem essa capacidade inata de continuar respirando sem pensar, né, no ato. Então, a gente segue fazendo esse trabalho funcional. E isso é um trabalho do sistema nervoso autônomo. E a gente guarda isso porque a gente vai voltar a falar do sistema nervoso autônomo, porque ele talvez não seja tão autônomo assim, ou mesmo que ele seja autônomo, a gente consegue, de certa forma, influenciar ele através da respiração, tá? A segunda maneira de respirar é a que a gente vai tratar aqui com mais ênfase, usando a consciência para dar foco e atenção ao ato de respirar. Então a gente vai respirar, observando como que está esse fluxo, né, como que está essa intensidade,
por onde o ar entra, passa quando entra e por onde o ar passa quando sai. E nessa observação, seguidas vezes, no momento que a gente dá essa atenção à respiração, ela já muda, ela já não é mais tão autônoma. Um certo controle sobre a respiração já se estabelece, fazendo assim com que o nosso foco seja direcionado à propriocepção. Então, uma das âncoras para a gente entrar em contato com o nosso interior, com o nosso corpo, das principais, talvez a principal, é observar a nossa respiração, o nosso fluxo respiratório. Tudo isso pode parecer óbvio, assim como o tema da palestra, né? Mas é aprofundando nesses assuntos básicos da existência e do simples ato de respirar que a gente consegue conectar com algo mais extraordinário. E quanto mais profundo a gente for nessa observação, quanto mais tempo a gente dá essa atenção, mais a gente pode elevar o nosso estado de consciência e romper as barreiras do corpo, conforme a gente vai comentar um pouco mais a seguir. É, Ao lado tem a história do mendigo e seu tesouro, que é uma história interessante que faz analogia com esse poder que a gente tem, porém, infelizmente, a gente, no ritmo acelerado de vida que a gente vive, a gente nos esquece, né, e não dá a devida atenção a isso. Muitas vezes, perdendo a, a oportunidade de usufruir da nossa respiração da melhor maneira possível. A gente nem sequer foi ensinado na escola de como respirar, né? É uma coisa tão essencial, mas é uma coisa que a gente cai na vida, cresce, e muitas vezes a gente não tem nenhum ensinamento específico sobre existe uma maneira correta de respirar. Então, lendo rapidamente aqui a analogia com a história do mendigo e seu tesouro, por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada. Isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo estou sentado em cima dela. Nunca olhou dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Pra quê? Não tem nada aqui. É uma caixa velha. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro reluzente. Eu sou o estranho, sem nada para dar, que está dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riquezas materiais. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Esse trecho é um trecho extraído do livro O Poder do Agora, que é um livro fantástico, acredito que muitos aí já tenham lido, do Eckhart Tolle. Quem não leu, eu faço a indicação. É também um livro, na minha vida, muito importante e vale muito a pena a leitura, tá? Então, dito isso, a gente acrescenta aqui um segundo ponto, que se a gente buscar uma das mensagens bíblicas mais populares e importantes, de certa forma, também das mais subestimadas, né? Não que as outras mensagens bíblicas estejam sendo bem estimadas ultimamente, a gente encontra os seguintes dizeres em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E a partir disso, eu vejo a respiração como essa ponte para esse reino de Deus. E, portanto, é altamente necessário a gente dar o foco e atenção ao ato de respirar para a gente buscar isso, né? E buscando assim, a gente também observa como está o nosso humor, nosso fluxo de pensamento,
E a respiração em meio a tudo isso, porque geralmente a gente está fazendo alguma coisa cotidiana, alguma coisa mecânica, né? E a gente deixa de prestar atenção se a nossa respiração, como ela está, se ela está efetiva nesse momento, né? Se ela está curta ou alongada, se a inspiração ela está menor ou maior que a expiração, se ela está torácica, muito superior, ou se ela está abdominal, se a respiração está leve ou se ela está pesada, densa, né? E como o tempo é curto, a gente vai dissecar algumas das propriedades e possibilidades dessa função básica, que é a respiração, para ver como ela pode ajudar a gente no dia a dia, né? A controlar nossas emoções, sentimentos e proporcionar bem-estar, saúde e vitalidade. Primeiro de tudo, a premissa básica que eu quero tratar aqui, que eu quero que fique bem marcada para vocês, é respire pelo nariz. Isso é muito importante. Observar a velocidade que o ar entra e sai pelas narinas, se a boca está fechada durante o dia, né? Durante todo esse ciclo da respiração, repetidas vezes é essencial, tá? Porque a gente está buscando aqui. A seguir, eu vou apresentar inúmeros argumentos para mostrar a importância disso. Se você não respira pelo nariz durante o dia ou dormindo à noite, isso é extremamente importante que seja reavaliado, que seja uma prática natural do seu dia a dia. A respiração nasal, um sopro de vida para a sua saúde. A respiração nasal, são mais de 30 benefícios que o nariz possui, né, e a respiração nasal possui, que a respiração pela boca não possui. Então, eu não vou enumerar todos, mas vou enumerar alguns dos principais, tá? O nariz, ele faz a filtragem do ar, né? Ele umidifica o ar, ele aquece o ar que entra, ele regula a temperatura corporal, ele produz óxido nítrico, e aqui é um adendo importante, porque muitas vezes a gente fica com o nariz congestionado, e o óxido nítrico, como está dito aqui embaixo, ele ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e melhora a circulação sanguínea. E ele também é responsável por desentupir o nariz. Então fica uma bola de neve, né? Porque a gente fica com o nariz tampado, começa a respirar pela boca e a gente deixa de lado essa produção do óxido nítrico, que é fundamental para desobstruir o nariz. É claro que há alguns casos, como desvio de septo ou algo do tipo, mas no geral é isso. Ela melhora muito a qualidade do sono, ela promove um sono mais tranquilo e mais reparador, e ela reduz o ronco e a apneia do sono, né? Eu estou pulando aqui algumas observações para depois vocês lendo o PDF com mais calma poderem aprofundar, e por causa do tempo, mas vou continuar aqui. Desenvolvimento facial. A gente vai ver algumas imagens, mas a respiração nasal ela contribui para o desenvolvimento adequado dos ossos faciais, principalmente nas crianças. E ela evita problemas como a maloclusão dentária ou a apneia do sono. A função cognitiva, né, a oxigenação do cérebro, a gente está vendo aí muitos casos de Alzheimer que está relacionado a isso. E a respiração adequada e nasal, ela é muito melhor para a gente levar o oxigênio até o cérebro. A redução do estresse, controle das emoções e o fortalecimento do sistema imunológico no geral. Além de filtrar o ar, né, ter o ar na temperatura correta, o nível ideal de oxigênio, tudo mais. Comparação com a respiração bucal. Respiração bucal, desvantagens. Ressecamento das vias respiratórias, maior risco de infecções, problemas de fala e deglutição, deformidades faciais, ronco e apneia do sono, problemas digestivos, dificuldade de concentração e aumento do estresse. Então a gente vê aqui inúmeras desvantagens da respiração bucal. E as vantagens da respiração nasal, em contrapartida, como a gente viu anteriormente, são a filtragem do ar, regulação da temperatura, produção do óxido nítrico, melhora do sono, desenvolvimento facial, função cognitiva aprimorada, redução do estresse e fortalecimento do sistema imunológico. Concluindo, a respiração nasal é essencial para a saúde e o bem-estar geral. E adotar a respiração nasal como hábito diário pode trazer diversos benefícios para o corpo e principalmente nutriente principal da sua célula. Uma respiração nasal funcional proporciona um equilíbrio constante do corpo e seus órgãos em pleno funcionamento, de acordo com a necessidade do momento. Algumas dicas para a gente buscar a respiração nasal. Conscientize da sua respiração. Preste atenção se você respira mais pelo nariz ou pela boca, né?
Então, é o ato simples de dar atenção e o foco ao ato de respirar. Pratique a respiração nasal completa algumas vezes no dia. Qualquer coisa você pode amarrar firme, porém confortavelmente, um barbante na altura do umbigo. E ao longo do dia você vai ver se ele se expande ao inspirar e se ele retrai se ele se expande ao inspirar e se ele retrai ao expirar, né? A gente dá uma tensão maior à barriga e a gente vê se a respiração nasal ela está sendo completa, né? A gente está buscando o ar desde lá debaixo do pulmão e o sinal disso, que a gente também vai ver mais à frente, é que o nosso abdômen ele alonga, né? E o diafragma ele desce para o pulmão se abrir e nesse processo a barriga ela enche, né? Se você, por algum motivo, tem a respiração nasal obstruída constantemente, vale a pena consultar um profissional, tá? Dificuldade de respirar pelo nariz, procura um otorrinolaringologista para ver se não é o caso de um desvio de septo, às vezes é o caso, sim, de uma cirurgia. Mas muitas vezes, tá? Mesmo com desvio de septo, eu tenho, não fiz cirurgia, e a respiração nasal constante, ela melhora muito o fluxo do meu nariz e eu não sinto necessidade de fazer cirurgia, tá? Pratico esportes, faço as coisas normalmente e respiro normalmente pelo meu nariz, tá? Outra dica que também é muito interessante é tampar a boca com micropore ao dormir. Tá? Lá nos Estados Unidos, em outros países, onde o breathwork, que é o trabalho de respiração, está em alta, né? Essa terapia, existem alguns já específicos esparadrapos que você coloca, né, conforme a foto dessa mulher aqui dormindo, e tapa toda a boca. Como aqui não tem, eu coloco um micropore, tá? Tampando minha boca em cima e embaixo, e dessa forma eu induzo a respiração nasal enquanto eu estou dormindo. Pode ser difícil no começo, nos primeiros dias, às vezes a gente estranha, mas rapidamente a gente já acostuma com isso, tá? E você vai ver que a qualidade do sono vai melhorar muito, você acordar mais disposto, porque você vai evitar essa respiração bocal, o ronco e a apneia do sono enquanto você estiver dormindo, tá? Eu dou uma dica extra que é ideal antes de você fechar a boca, você tossir. Algumas vezes, se sentir necessidade, se sentir que está com pigarro, tá? E soltar o ar pela boca umas 3 vezes lentamente antes de fechar ela com adesivo. Porque aí qualquer excesso de gás carbônico você vai eliminar nessa exalação bucal, né? E a gente vai dormir também, a gente perde um pouco da temperatura, ajuda o corpo a ficar um pouquinho mais frio para a gente entrar no estado de sono, tá? Então a gente faz uma inspiração profunda. E solta o ar pela boca. Se puder fazer uma vibração, ou né? A gente estimula o nervo vago e solta esse ar e libera esse excesso de gás carbônico para depois, assim, então, respirar somente pelo nariz, tá? Aqui a gente vê algumas fotos do lado de deformidades do... Caramba, já deu 21 minutos. Alguém me orienta como eu prossigo aqui? Eu fui embora. Pode seguir, Marcelo. Tá, tem um limite de tempo pelo Zoom, vocês têm? Não, não, pode seguir. Tá. Então aqui a gente vê fotos do prognatismo, que é a boca, o queixo para frente, né? Ou a mordida errada, que ele vem por causa da respiração bucal. O retrognatismo, né? Que o maxilar vai para trás. E a mordida aberta, onde os dentes nem estão se tocando aqui, que ocorre numa criança que tem a respiração muito bucal, né? E isso causa diversos problemas e pode afetar também os outros órgãos, né? Porque está estritamente relacionado, né? Então, assim, é, se a gente vê pesquisas recentes, fotos que são, assim, até chocantes quando a gente vê o que 2 semanas de respiração bucal pode fazer com a pessoa, né? Em alguns testes a gente vê que é uma coisa, assim, bem danosa para o corpo, para o esqueleto facial e etc. Quando devemos respirar pela boca, quando a gente está hiperventilando, quando a gente está com o corpo muito quente, às vezes é adequado soltar o ar pela boca algumas vezes, tá? Porque quando a gente solta o ar pela boca, a gente perde um pouco da temperatura corporal. Então, a gente, dessa forma, consegue aliviar um pouco esse calor do corpo, tá? E também, outro motivo é o nariz entupido ou desvio de septo. E aí a gente opta pela respiração
bucal, porque a gente não tem que buscar uma forma de respirar, né? E de toda forma, a gente volta no que a gente falou do ácido nítrico. Então, mesmo com desvio de septo ou nariz entupido, buscar eh, ter a respiração nasal e reativar a respiração nasal, né? Aos poucos, você vai ali forçando o nariz, vai forçando esse processo, né? Que isso vai ajudando a desobstruir. E quando a gente tem algum excesso de gás carbônico também, é interessante a gente fazer, soltar o ar pela boca algumas vezes para a gente equilibrar esse nível de gás carbônico e eh, de gás carbônico e oxigênio dentro do nosso corpo. Mas a gente também não tem que eliminar totalmente o gás carbônico, visto que ele é fundamental para fazer a condução do oxigênio até o músculo que está mais precisando do oxigênio. Então, a gente sempre tem que também manter um nível adequado de gás carbônico dentro do nosso corpo, tá? Aqui a gente vai falar sobre a respiração funcional. A respiração funcional, ela estima-se que nos Estados Unidos, cerca de 70% da população tem alguma disfunção na sua respiração, né? Ela, de alguma forma, ela não está sendo adequada. E a gente vê aqui do lado uma imagem sobre o que seria uma respiração funcional. Ela é uma respiração leve, ela é uma respiração baixa e uma respiração lenta, tá? Unindo esses três pilares da respiração com a respiração nasal, a gente tem a respiração funcional, que é ideal para o dia a dia e para o funcionamento do nosso corpo, regeneração dos órgãos, revitalização e principalmente nas horas de descanso, tá? Então, esse é o momento em que a respiração funcional ela tem que estar ativa, porque assim o nosso corpo vai funcionar perfeitamente. Vendo da perspectiva de que o principal nutriente das células é o oxigênio, e sem ele a gente não sobrevive mais do que minutos, a base de uma pessoa saudável passa por uma respiração funcional e coerente com suas atividades, ativo no momento de uma atividade que requer atenção plena e relaxado em momentos de descontração, digestão e descanso. Por isso, o músculo do diafragma precisa estar também funcional. Assim como todo músculo do nosso corpo, se a gente utiliza esse músculo, ele fortalece. Se a gente não utiliza esse músculo, ele atrofia, tá? E quando a gente como os músculos desempenham um papel motriz no nosso corpo, para que o pulmão possa respirar em sua capacidade máxima, o músculo diafragma tem que estar em suas plenas funções, porque é ele que vai impulsionar esse movimento do pulmão, abrir, expandir e fechar, contrair, tá? Então, a gente já viu, a gente vê aqui a imagem do que é uma respiração diafragmática, tá? Que também pode ser chamada de respiração da barriga, respiração intercostal, né? E o diafragma é um músculo grande em fórmula de cúpula localizado no abdômen, sendo o principal músculo responsável pela respiração. Ele tem várias funções importantes para o corpo humano, tá? Ele que separa a nossa caixa torácica do nosso abdômen e durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce, né? E durante a expiração ele sobe. A gente vai ver um vídeo aqui rapidamente do movimento do diafragma, que eu acho muito interessante a gente ver. Eu não sei se vocês estão vendo o vídeo, acredito que não. Espera aí. Eu vou mandar depois ele na conversa, porque eu tô com medo de sair aqui e perder o fio da meada, tá? Mas eu mando depois, vocês assistem o vídeo, que eu acho interessante a gente ver o diafragma em funcionamento, tá? Eu acredito que não deu para ver, que eu não estou achando a tela para compartilhar essa outra tela, tá? Então a gente segue aqui, depois qualquer coisa eu mando o vídeo na mensagem, vocês assistem, tá? Mas ele faz esse movimento, né? E quando a gente estimula a respiração nasal e a respiração completa, a gente estimula ele a se fortalecer e não perder suas funções, tá? O diafragma saudável é fundamental para a saúde e funcionamento geral do corpo, e é possível treinar e fortalecer o diafragma com exercícios de respiração, tá? Então, à esquerda aqui dessa imagem, a gente vê o diafragma abaixado, né? E a barriga cheia, né? Para que o pulmão também se encha de ar e se expanda. E aqui o diafragma está contraído, tá? E o pulmão esvaziado. Então, a gente vai para a próxima.
Uma curiosidade sobre uma respiração funcional. A gente vê muitas pessoas acima do peso, né, nos Estados Unidos também. Eu lembro quando eu era criança, eu vi na escola, é, e as pessoas ao meu redor eram mais magras, né? E eu vi um estudo que falava que mais de 60, 70% da população americana estava acima do peso, né, um índice alto de sobrepeso e tudo mais. E eu lembro que foi em 90 e poucos que eu li essa matéria, 99, 2000, e logo depois eu vi uma matéria falando que esse índice estava aqui no Brasil, né? Então a gente tem muitas pessoas acima do peso, e eu acho muito interessante essa informação que a gordura é eliminada do corpo humano, principalmente através da respiração, em menor quantidade através de outros fluidos corporais. Eu pensava que a gordura era eliminada através do suor, né? Através de transpirar. E isso para mim foi uma informação que eu achei muito interessante. A respiração, exalação do dióxido de carbono, aproximadamente 84% da gordura é convertida em dióxido de carbono e exalada pelos pulmões, né? E os outros fluidos corporais, urina, fezes, suor, etc., é somente cerca de 16% que é excretado dessa forma da gordura no nosso corpo, né? Então, a atividade física, ela promove a respiração e, consequentemente, uma respiração mais ativa e, consequentemente, a queima da gordura, né? Esses processos ocorrem principalmente durante o exercício, quando o corpo precisa de energia extra e começa a quebrar as reservas de gordura. No entanto, é importante notar que a respiração profunda por si só não leva à perda de peso. A queima de gordura é um processo metabólico que requer um déficit calórico, geralmente alcançado através de uma combinação de dieta e exercício, além da respiração efetiva e funcional, tá? Aqui a gente vai ver rapidamente, o tempo já estourou bastante, não quanto eu gostaria, eu queria passar parte a parte aqui do sistema nervoso, porque é muito interessante a gente ver, mas eu espero que depois vocês possam aprofundar um pouco no PDF, principalmente aqui, né, para a gente ver como a gente ativa certas coisas no nosso corpo, respirando de uma forma, e como a gente desativa certas coisas no nosso corpo, respirando de uma outra forma, tá? Então, esse é o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Alguém quer falar alguma coisa? O áudio entrou? Paga o IPTU caro. Tá. Alguma orientação de vocês aqui para o meu tempo? Tem um limite máximo? Já acredito que logo acaba, mas acho que ainda vou estourar mais um pouco. Continua, Marcelo. Foi um microfone aberto aí sem querer. Tá, joia. Então, por último, não menos importante, vamos dar um passeio pelo nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que fazem parte do nosso sistema nervoso autônomo. Para que você nunca mais se esqueça de que cada um se refere, o simpático é o oposto da palavra simpatia comumente conhecida. Então, o sistema nervoso simpático, de simpático ele não tem nada. Ele é ligado ao nosso sistema de luta ou fuga, brigar ou correr. Ele está profundamente relacionado ao nosso instinto de alerta e retenção do máximo de informação ao nosso redor no mínimo de tempo, né? E nesse estado de alerta, o corpo fica preparado para qualquer coisa e, consequentemente, os níveis de estresse e adrenalina aumentam. Ele não é nocivo, ao contrário do que a gente pensa, né? E ele é substancial para a nossa existência, né? Ele faz a gente ver situações de perigo e durante a prática de atividades físicas intensas é o nosso sistema nervoso simpático que está em pleno funcionamento, tá? Nos primórdios, por luta por sobrevivência, ao encarar um animal ou lutar contra uma presa ou até fugir do mesmo. O problema atual é que a gente está constantemente nesse estado e a gente não consegue relaxar e acessar o sistema nervoso parasimpático, o que é extremamente desgastante para o nosso corpo. A respiração é a respiração disfuncional é uma das causas desse desequilíbrio, assim como a respiração funcional, a saída para o equilíbrio. O estado de relaxamento proporcionado pela ativação do sistema de pare simpático, que é o oposto do simpático, porque ele quer briga, né? O estado de relaxamento proporcionado pelo parasimpático nos dá a regeneração e descanso necessários para que o corpo se reconstrua para o dia seguinte, durante a noite de sono, por exemplo. Além de uma boa digestão, aproveitando os nutrientes da melhor forma. Quando a gente toma um medicamento, se a gente tiver com a respiração disfuncional, provavelmente esse medicamento não vai chegar onde ele tem que chegar. Isso também é uma informação importante. Dito isto, se o nosso corpo fosse um carro ou uma nave,
ou um veículo qualquer, para conduzir o nosso corpo, a gente devia saber ativar um lado ou o outro lado quando necessário e oportuno. É o que eu vou tentar ensinar a seguir e queria ter aprendido desde a infância, né? Eu desde a infância queria ter entendido esse funcionamento básico, né? Para eu entender como regular meu corpo de acordo com as minhas sensações, de acordo com as situações que eu tiver encarando no meu dia a dia, né? Então isso para mim eu acho algo que é muito simples, mas muito fantástico de saber e de praticar no dia a dia, tá? Aqui vem um trecho que o meu professor falou, que eu acho também que linka com o estudo, que é o início da meditação é chamado pratyahara. O que é pratyahara? A abstração dos sentidos, que precede a respiração. Então, dentro a meditação, tá errado isso aqui, que precede a meditação. Então, dentro da estrutura de Patanjali, Patanjali fala pranayama é pratyahara. E é aqui que a gente está vendo, aqui é a fala dele, eu estou me confundindo todo. Então, dentro da estrutura de Patanjali, Patanjali fala pranayama é pratyahara. E aqui a gente está vendo cientificamente, isso na aula que ele estava dando, que pranayama, respirar amplamente, diminui a sensibilidade da sua pele. Então, é fantástico. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Eu sou apaixonado pelo yoga e a quantidade de coisas que os yogis descobriram e ninguém fazia ideia há séculos e séculos atrás. E hoje a ciência vai lá e constata. Tem isso aqui, tem isso, aquilo, outro. Então a ciência fala que não dá para mergulhar até tal distância. O cara faz yoga, bum, mergulha 100 metros. Aí o cara põe um conceito de abstração dos sentidos. Daí 3.000 anos depois vão ali e falam, mas é isso aí, faz sentido mesmo. Se você fizer essa respiração que você está falando, você vai chegar nisso aí. Então realmente é incrível isso. Esse é o Daniel Denard, que é meu professor de yoga e da minha formação de yoga. E o que ele fala aqui, resumindo, e que eu acho também fantástico, é como há muitos, o yoga aí está pelo menos 3.000 anos atrás, né, que a gente tem aí relatos de que praticavam yoga, e há 3.000 anos atrás, através da simples observação da respiração, observação do corpo, da pele para dentro, né, conseguiram constatar sobre o funcionamento do nosso corpo, e hoje a ciência vem e comprova, através de artigos, de estudos, né, que aquilo que o yoga disse, de alguma forma, talvez um pouco diferente, é realmente o que acontece com o nosso corpo, tá? E eis a magia disso tudo, né? Eis a principal lição que eu quero que vocês carreguem dessa apresentação de hoje, tá? Quando a gente inspira e expira rapidamente, num curto espaço de tempo, a respiração ficou ofegante, né? Por exemplo, 3 segundos inspirando e 3 segundos expirando, ou 2, e a gente mantém nesse padrão, a gente vai estar acelerando o nosso veículo, nosso carro ou a nossa nave, tá? A gente vai estar ativando o sistema nervoso simpático, né? A gente vai estar em estado de alerta, o sangue vai fluir para as extremidades e a gente vai ter o corpo nesse funcionamento, né? Mais agitado, mais alerta, mais ativo, né? E preparado para luta ou fuga. Em contrapartida, quando a gente expira lentamente, né, no dobro de espaço de tempo da inspiração, como por exemplo, eu inspiro em 3 segundos e solto o ar em 6, eu vou estar nesse exato momento mantendo esse padrão, ou por exemplo, também inspiro em 4, solto em 8, inspiro em 2, solto em 4. Mas quanto mais alongado for, melhor. A gente vai estar desacelerando o nosso veículo, o nosso carro ou a nossa nave, né? Ativando o sistema nervoso parasimpático, né? Então, soltar o ar lentamente pelo nariz é o segredo para a gente buscar estar mais relaxado, mais calmo e mais tranquilo em momentos de descanso no nosso dia a dia, tá? O conceito à esquerda pode parecer bobo, mas de bobo não tem nada. É extremamente útil e profundo. Vale uma reflexão e uma pesquisa mais a fundo. Assim você aprende a acelerar seu carro ou desacelerar seu carro, para quando tiver que subir uma montanha ou descer da mesma. Da mesma forma, a respiração coerente, que a gente vai tratar na próxima apresentação, tá? Assim como a variabilidade da frequência cardíaca, e a gente vai realizar sessões disso, né, para sentir na prática esse efeito, tem o poder de deixar tudo em harmonia, como os órgãos em sintonia e o máximo de desempenho, além de controlar o estresse.
Quem quiser ir praticando essa respiração coerente que eu vou fazer com vocês na próxima apresentação, pode seguir as instruções da imagem abaixo, tá? Aqui, capítulo 5, respiração coerente ressonante, tá? Eu não vou ler agora, mas vocês já podem ir praticando, eu até indico que vá praticando, porque quando eu for fazer essa apresentação com vocês, essa prática com vocês, ela tem um tempo. Você vai inspirar em 5 segundos e soltar o ar em 5 segundos. E talvez se a respiração estiver um pouco disfuncional, tá? Esse tempo pode ser muito longo para você, tá? Esse tempo também ele é relacionado à altura. Dizem que as pessoas mais altas têm uma caixa torácica maior, uma capacidade pulmonar um pouco maior. O tempo de coerência não vai ser 5,5 segundos, tá? O tempo de coerência vai ser 7 segundos. Uma pessoa mais baixinha, ela vai ter um tempo de coerência de 4 segundos. Isso a gente vai aprofundar na próxima aula, mas já fica aqui de antemão como exercício, tá? Então, essa é a respiração coerente que eu estou falando no final, mas a gente volta para o foco principal dessa palestra, que é ativar o sistema simpático e ativar o sistema parasimpático de acordo com a situação do dia a dia, tá? Isso, ou aumentando o fluxo respiratório e a velocidade dele, ou diminuindo o fluxo da exalação do ar, tá? Expirando mais devagar, no dobro de tempo da inspiração, tá? E por último, eu só vou ler rapidamente aqui sobre respirar fundo é importante, mas mais importante é ter uma respiração funcional, maior parte do tempo, leve, baixa e lenta. Aí a gente faz analogia com os animais, né, que a gente observa na natureza. O coelho ele tem uma frequência respiratória de cerca de 30 a 60 respirações por minuto, né? Então ele está uma respiração agitada e rápida. E a expectativa de vida do coelho doméstico é de cerca de 6 a 8 anos. Mas com cuidados adequados ele pode viver um pouco mais, tá? Já a tartaruga, elas são capazes de evoluir em apneia durante várias dezenas de minutos entre suas duas respirações. Então é uma respiração lenta, ela ainda fica sem ar ou com ar durante um bom tempo, depois para expiração ou inspiração, né? E a expectativa de vida de uma tartaruga, a gente bem sabe que pode variar de 30 a 80 anos. Tem tartarugas com mais de 100 anos, né? E espécies que podem viver até mais de 300 anos, né? E a gente pega um outro animal gigante, um mamífero, né? Assim como nós, a baleia, elas respiram de 2 a 3 vezes por minuto. E a expectativa de vida também é bem alta, cerca de 80 a 90 anos, tá? Já o cachorro, que é um outro mamífero, que a gente convive no dia a dia, a gente percebe que é uma respiração ofegante, né? Um cão saudável e em repouso, a frequência respiratória é normalmente entre 10 a 34 respirações por minuto. A expectativa de vida varia bastante dependendo da raça, mas ela é entre 10 a 15 anos, né? Algumas raças passam disso, né? E outro fator dos cachorros é que eles também transpiram pela língua, então, por consequência, eles respiram ainda mais pela boca, tá? Então, aqui fica uma mensagem muito importante, que expirar no dobro de tempo da expiração, opa, tá errado aqui, perdão, expirar no dobro de tempo da inspiração, eu vou corrigir depois o PDF e mando para vocês, tá? Mas isso desacelera os pensamentos e acalma a mente, tá? Então, recapitulando, expirar no dobro de tempo da inspiração desacelera os pensamentos e acalma a mente, tá? Essa é uma inscrição que está na lápide da dinastia Zhou há mais de 500 anos antes de Cristo, tá? E ela diz: ao transportar a respiração, a inspiração deve ser completa. Quando é completa, tem grande capacidade. Quando tem grande capacidade, pode ser estendida. Quando estendida, desce. Quando desce, traz calma. Quando traz calma, é firme e forte. Quando é firme e forte, germina. Quando germina, cresce. Quando cresce, sobe. Quando sobe, alcança o topo da cabeça. O poder secreto da providência se manifesta acima. O poder secreto da terra se manifesta abaixo. Quem seguir isso viverá, quem agir contra isso morrerá. E fica a minha dica de ouro, né? Porque a respiração, a gente entra, eu acho que é a principal ponte para o ensinamento de Sócrates: conheça-te a ti mesmo, e assim como é, o Coríntios, né, capítulo 11, versículo 23 ao 33, tem uma frase muito importante: examine-se, homem, ó, o homem a si mesmo. É um olhar para dentro, para o seu interior, né? Então, a minha dica de ouro para a gente se examinar, para a gente ir para dentro, para a gente se mergulhar dentro, né?
é através da respiração, usando isso como âncora. E quanto mais lenta a respiração, a troca entre o inspirar e o soltar o ar e vice-versa, mais profundo é o relaxamento, mais os batimentos cardíacos desaceleram, a ponto de parecer que praticamente não há respiração. Mais há. Assim como a tartaruga quando hiberna em sua apneia entre sua inspiração e sua expiração, então os pensamentos se esvaem, mas a percepção é mantida, tá? O fluxo de respiração está totalmente atrelado ao fluxo de pensamento. Quanto mais calma, menos pensamentos, mantendo a percepção e o foco num ponto único. Treinando o yoga e o foco atencional, conseguimos manter a consciência ativa nesse estado profundo de relaxamento, com atenção em um único ponto. E a partir disso, romper as barreiras do corpo e encontrar a essência do nosso ser, onde o ego transborda, diretamente para a fonte de nossa existência, para um lugar onde tudo é uma coisa só. E só há espaço para o amor eterno. Tá? Então esse é o tesouro que a gente carrega aqui dentro da gente e que a gente pode dar mais atenção a ele. Inspirar, acelera o batimento cardíaco. Expirar, desacelera o batimento cardíaco. Isso também é muito profundo, vale muita reflexão, tá? Eu agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter estourado tanto tempo, mas acho que não dava para ser menos, tá? Não consegui preparar mais conciso. E é isso aí, espero que tenham gostado. E é uma honra enorme participar disso com vocês. E estou já ansioso desde já para a próxima palestra em que a gente vai praticar mais esses exercícios respiratórios. Muito obrigado. Marcelo, fantástico, nós é que agradecemos. E eu gostaria de esclarecer para todos de que esse ciclo respiração e elevação foi dividido em parte 1 e parte 2. Então, todos os palestrantes sabem disso. Então, eles deram uma introdução, Marcelo nos trouxe aí um trabalho de casa, para todo mundo inspirar e expirar no dobro do tempo, para todo mundo acalmar, para todo mundo se encontrar. E setembro voltaremos com a parte 2, e ele já disse também que vai ser uma parte prática. Esse grupo termina domingo que vem com a minha palestra. E aí a gente volta em setembro com a segunda parte, cada um da sua palestra. Tá? Marcelo, muito obrigada. E eu abro, se alguém quer fazer alguma pergunta, conversar ainda aí rapidamente com o Marcelo, é a hora.